E eu não sei porque agora ele inicia uma tal de transcrição. Aí eu tenho que vir aqui. Parar a transcrição. Tá. Então, olha só. Já começamos a gravar, tá, gente? Todo mundo fique sabendo. Nós estamos gravando. Então, eu quero dar uma boa tarde a todos. É um prazer receber todos vocês aqui. E especialmente o Éder, o professor Éder, lá da UFMG, que é nosso colega e amigo, né? Que aceitou dar essa palestra para a gente hoje e vai falar sobre formalismo de Lax para sistemas hamiltonianos. Éder, fica à vontade aí, você tem em torno de 1 hora, beleza? Uhum. E, enfim, se tiver mais perguntas no meio, a gente pode estender mais, enfim. Tá bom. Ou, se não, as perguntas ficam para o final. Tá, Mas fica à vontade aí, um abraço. Tá bom. E valeu pela presença. Opa, eu que agradeço pela oportunidade. Bom, então, queria agradecer ao Mauro pelo convite, né? Agradecer o pessoal que organiza o seminário pela oportunidade, né? Nesse seminário eu escolhi esse tema para tentar falar aqui um pouco sobre geometria e sistemas dinâmicos. Eu não tenho, assim, meus conhecimentos em sistemas dinâmicos são limitados, né? Eu sei um pouquinho, e o que eu vou tentar falar aqui é sobre, de certa forma, de aspectos geométricos, né, relacionados a certos sistemas dinâmicos, né? No caso aqui são sistemas hamiltonianos, né, sistemas que estão relacionados com sistemas mecânicos, né, com mecânica clássica. Então eu vou tentar, de certa forma, conversar com vocês sobre sistema dinâmico, explorando algumas ideias aí que estão por trás dos sistemas hamiltonianos, né? Então, aqui eu organizei mais ou menos os tópicos que eu vou falar. Vou, no começo, dar só uma introdução simples sobre os assuntos que eu vou abordar, né? Falar depois de sistemas hamiltonianos, né? A parte de integrabilidade, né? Integrabilidade do ponto de vista do Liouville, né? E focando aqui nesses aspectos geométricos. E na parte 4 aqui vou falar do que seria esse formalismo de Lax para sistemas hamiltonianos, e fazer alguns comentários aqui relacionados a esses métodos analíticos e curvas espectrais, né, que são, de certa forma, essa parte eu vou falar um pouco da conexão que você tem de sistemas hamiltonianos com um pouco de geometria algébrica, curvas algébricas, né? Bom, então, vamos começar fazendo uma introdução aqui bem simples, né, sobre as ideias gerais. Então, essa equação de Lax que eu vou falar sobre ela, né, é uma equação que tem origem num paper aqui do Peter Lax, de 1969, de 68, né? E ele esse paper dá conta dessa equivalência, né, que está retratada aqui, que você tem uma equação, essa equação conhecida como KdV, né? E em 1968, o Peter Lax, de certa forma, descreveu de maneira equivalente essa equação, né? Essa equação diferencial aqui, essa EDT, de uma forma que hoje em dia é conhecido como equação de Lax, né? Que é uma equação desse tipo aqui, né? E, assim, esse problema aqui de EDP, ele tem também uma formulação do ponto de vista de sistemas hamiltonianos, né? Em dimensão infinita, mas eu não vou falar sobre isso, até porque eu também não sou especialista nessa área, mas você também tem uma formulação do ponto de vista de sistemas hamiltonianos para esse problema aqui de EDP, né? E uma vez que você tenha essa formulação para essa mesma equação, né, usando essa equação diferencial aqui, que é uma equação, como a gente vai ver, um pouco mais simples de se lidar, né? Então, a ideia, posteriormente, foi se aplicar, né, esse tipo de ideia. Você tem um certo tipo de equação diferencial, você busca um outro problema, né, uma outra equação diferencial equivalente, em um certo sentido, né, de maneira que esse problema equivalente seja mais fácil de lidar, né? E, como eu falei, esse problema da equação de KdV tem uma formulação também em termos de sistemas hamiltonianos. Então, a ideia posterior à introdução dessa equação de Lax, dessas ideias do Lax, né, foi aplicar no estudo de sistemas hamiltonianos, né? E por que é interessante esse tipo de equação no contexto de sistemas hamiltonianos, né? Então, a ideia no contexto de sistemas hamiltonianos, né, procurar se escrever as equações de movimento de um certo sistema mecânico
de maneira equivalente como uma equação de Lax, né? E nesse contexto, essa equação aqui, ela facilita porque trabalhar com essa equação, a partir dela, a gente consegue construir essas quantidades conservadas, né? Então, o problema aqui é, dado uma equação diferencial associada a alguma dinâmica da mecânica, né? A ideia é se procurar esse par de operadores ou de matrizes, né? Para a gente, como a gente está interessado em dimensão finita, vão ser matrizes, né? De maneira que as equações de movimento sejam equivalentes a essa equação de Lax, né? E a partir, então, uma vez que a gente tem essa equivalência, a gente consegue, a partir desse par de Lax, construir quantidades conservadas para o sistema que a gente começou, né? E essas quantidades conservadas, elas são importantes por conta do teorema de Noether, que dá essa relação entre quantidades conservadas e simetria, né? E a partir disso a gente consegue, de certa forma, reduzir problemas complexos em problemas um pouco mais simples, né? E o conceito também de quantidades conservadas está relacionado com o conceito de integrabilidade, segundo o Liouville, né? Esse conceito de integrabilidade, ele dá conta, né, se você inicia com um sistema mecânico, um sistema newtoniano em que você tem uma quantidade razoável de quantidades conservadas e que são bem comportadas em um certo sentido, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, aí a gente tem esse conceito de integrabilidade, né, de Liouville, né? E aqui eu listei só alguns dos temas que são comuns ao estudo, quando a gente está interessado em estudar pares de Lax, né, ou equação de Lax, né? Os objetivos comuns que a gente tem aqui para o estudo são você construir sistemas integráveis. Então, você inicia com um sistema hamiltoniano, né? De certa forma, procura esse par de Lax para o sistema hamiltoniano, de maneira que você tenha essa equivalência, né, de equações diferenciais. E aí, trabalhando agora com o par de Lax, a ideia é se procurar essas quantidades conservadas, um número suficiente para se ter integrabilidade de Liouville, né? Então, de certa forma, o método ou as ideias que estão por trás desse trabalho do Peter Lax é você utilizar essa equação diferencial para procurar quantidades conservadas, né? E com isso construir sistemas integráveis, né? Outra ideia que está por trás, que talvez seja um pouco mais recente, é essa ideia de se estudar as singularidades né? Você tem, dado um sistema integrável, completamente integrável, segundo aqui essa abordagem de Liouville, você vai ter uma foliação lagrangiana, né, na sua variedade, que também daqui a pouco eu vou falar o que é essa variedade, o que são essas coisas, mas você vai ter uma foliação, você vai ter subvariedades integrais, né, lagrangianas, isotrópicas, e uma ideia mais recente é se estudar também a parte singular dessas foliações usando pares de Lax também, né? Então aqui, talvez o final a última coisa que eu vou falar hoje está mais relacionada com esse tópico aqui, né? E outras aplicações que você tem para esse tipo de equação diferencial, né? Como a gente vai ver, eu vou falar durante a palestra, eu vou trabalhar com vários exemplos, né? E aí a gente vai ver como é que aparece de fato essa equação, como é que a gente faz para, de repente, pegar um sistema mecânico que a gente já conhece como funciona e como é que a gente reescreve ele na forma de equação de Lax e como é que essa forma da equação de Lax facilita o entendimento de certas coisas, né? Então você tem essa parte de aplicações também, né? Então, como eu comentei no início, o objetivo da apresentação é explorar essas ideias, né? Mas do ponto de vista geométrico, né? Como minha área de pesquisa é geometria, eu vou focar bastante nessa parte um pouco mais geométrica. Então, talvez seja a ideia. Eu vou falar de bastante coisa, né? De bastante assunto de uma maneira bem diversa, e talvez seja legal essa exposição, porque tem muita coisa que está por trás de sistemas dinâmicos que eu não sei, né? O que está acontecendo ali. Então, a minha abordagem vai ser com esses óculos da geometria, mas como o pessoal que está assistindo tem mais experiência nessa parte de sistemas dinâmicos, então tem muita coisa ali que provavelmente eu não sei, eu não vejo, não vi, né? E talvez seja interessante essa troca de ideias, né? Então, vou começar primeiro falando sobre, agora já de os sistemas hamiltonianos, né? Essa formulação geométrica, vou falar um pouco das generalidades dessa formulação. Bom, então, durante toda a palestra eu vou estar tratando sempre com... quando eu falar em variedade, eu estou falando em variedade simplética, né? Então, as variedades que vão aparecer, né, as variedades diferenciáveis, vão ser variedades munidas de uma 2-forma que
que define uma forma volume na minha variedade, né? E que é fechada, certo? Então, a variedade simplética vai ser um par desse tipo. E aí, nesse contexto, um sistema hamiltoniano vai ser uma tripla, né, onde você tem uma variedade simplética e uma função diferenciável na variedade. E a parte de sistema, a parte de dinâmica, está relacionada a esse fato aqui, né? Então, uma vez que você tem essa estrutura simplética, você consegue contrair a forma simplética de maneira a conseguir sempre resolver esse tipo de equação aqui, né? O que isso quer dizer? Que quando você me dá uma função suave, eu consigo associar ela a um campo na minha variedade, né? Um campo que é a solução dessa equação. Né? Sempre consigo resolver, né? Então, a diferencial, que é uma forma, vai ser igual a menos a contração por um campo da minha forma simplética, né? E aí a dinâmica está relacionada ao fluxo, né? Ou a equação diferencial, né? Associada a esse campo que eu tenho, então. Então, o sistema hamiltoniano a gente denota como uma tripla, exaltando aqui a função, que tipicamente no sistema mecânico representa a energia total, né? Mas quando eu estou interessado em olhar para a dinâmica, eu vou estar olhando para a equação diferencial associada, né? Que eu consigo a partir dessa relação. Né? E aí uma coisa interessante, quando você está trabalhando em geometria, você tem, dependendo da estrutura geométrica que você tem na sua variedade, você consegue encontrar coordenadas locais que são convenientes para estudar aquele tipo de geometria. Né? No contexto de geometria simplética, a gente tem essas coordenadas que são coordenadas de Darboux, né? Que a gente tipicamente denota por PQ, QP, né? Onde aqui tem obviamente, por conta de todo esse estudo de sistemas hamiltonianos, está relacionado com problemas físicos, né? A gente denota QP representando nos problemas que a gente vai ver tipicamente posição e o momento, né? E o interessante dessas coordenadas é que localmente você consegue escrever então a sua forma simplética nas coordenadas de Darboux como sendo uma aqui eu estou omitindo a soma, mas você vai escrever ela como uma soma de dpi UE de dqi. Certo? Eu estou omitindo, mas está somando de 1 até n aqui, né? Certo? Então essas coordenadas são boas porque eu tenho essa descrição local para minha estrutura simplética. Né? Aí, a partir disso, eu posso olhar, então, uma vez que eu tenho essas coordenadas locais convenientes para trabalhar aqui no contexto simplético, eu posso olhar a equação, né, diferencial associada a esse campo XH nessas coordenadas. Né? E aí, se a gente pega, então, e analisa localmente essa equação aqui, né, a gente conclui que localmente o campo em coordenadas de Darboux, o campo hamiltoniano, né, ele vai ter essa descrição, certo? Então, você tem essa equivalência aqui. Então, essa equação vai dar origem a esse campo aqui. Né? Localmente, a gente tem essa descrição para ele. Aqui também eu estou omitindo a soma, né? Mas você tem essa descrição para o campo. Certo? E aí, agora, se a gente olha para, então, a equação diferencial associada a esse campo XH, né, em coordenadas de Darboux, a gente vai ter as equações de Hamilton. Né? São essas equações aqui. Certo? Então, aqui, como eu falei, ó, a equação diferencial, né, a IDO que a gente tem associada a esse campo XH, ele é equivalente em coordenadas de Darboux, esse sistema de equações aqui. Tem uma outra notação, uma outra abordagem que também é interessante, é falar de colchete de Poisson. Né? Então, a variedade simplética, em particular, é uma variedade de Poisson. Eu não vou falar de variedade de Poisson de maneira geral, mas no contexto aqui de geometria simplética, a gente tem também um colchete de Poisson na variedade. Né? É um colchete definido dessa forma. Se ele dá duas funções suaves, eu defino esse colchete como sendo a forma simplética avaliada nos campos associados. Né? E aí a gente consegue, usando coordenadas de Darboux e a definição do colchete de Poisson, a gente consegue escrever as equações de movimento também em termos dos colchetes de Poisson. Né? Fica uma coisa assim. Né? Então as equações vão ser equivalentes. Essa parte do colchete de Poisson vai ser interessante para a hora que a gente for falar de integrabilidade, né? Ou de funções que são constantes de movimento, coisas desse tipo. Então isso aqui é bem geral, falei de maneira bem breve aqui, tem muita coisa por trás, mas o básico que a gente precisa saber para poder conversar sobre sistemas hamiltonianos são essas ideias aqui, né? Aí, como eu falei, vamos fazer um exemplo bem simples, que é o próprio nome já diz, né? Um oscilador harmônico simples.
Então vamos formular a ideia das equações para o... Acho que eu pulei alguma coisa aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Era essa equaçãozinha. Aqui a gente tem, então, o sistema mecânico que a gente vai olhar para ele do ponto de vista... É dinâmico, hein? Hã? Tô brincando, eu falei assim, é dinâmico. Então, o sistema dinâmico que a gente vai olhar do ponto de vista dessa abordagem de geometria simplética é esse aqui, né? Que é o do oscilador harmônico simples. Então, a gente vai olhar como é que essa equação aparece, né? Usando essa abordagem de geometria simplética, né? Então, se a gente meio que dá nome para as coisas certas, aí a equação vai aparecer. Né? Então, primeiro a nossa variedade simplética aqui vai ser o R2. A gente tem coordenadas globais, aqui no caso de Darboux, que a gente pega as coordenadas usuais aqui, que eu chamei de QP do R2, né? E a forma simplética, essa forma simplética aqui. Aí agora eu escolho para ser a minha função hamiltoniana para o sistema, essa função aqui, que representa a energia total do sistema. Né? Aqui eu estou esquecendo esse papo de energia total, eu estou olhando do ponto de vista de variedades, de geometria simplética mesmo. Né? Então, eu estou pegando essa função suave, né, onde C é uma constante positiva. Eu coloquei constante não nula, mas ela vai ser uma constante positiva para a gente. Então, o que a gente tem aqui é a equação que eu comentei anteriormente. Então, se a gente resolve essa equação, a gente conclui que o campo hamiltoniano associado a essa função, ele tem essa cara aqui. Certo? E aí, a partir disso, a gente usa as equações de Hamilton que são equivalentes, né, à equação diferencial associada ao campo hamiltoniano. Né? E aqui a gente tem uma relação, né, a gente tem que a derivada de P, aqui essas derivadas com relação ao tempo são derivadas, né, com relação ao fluxo ou à curva integral do campo, né? Mas a gente tem essa relação aqui, né? Então a derivada do P em função do tempo é igual a menos C ao quadrado Q. Né? E o P, ele é a derivada do Q. Né? Aqui aparece já um pouco da parte física, que você vê, o P, assim, nos sistemas físicos, a notação P representa um momento, né? Tipicamente representa um momento. Então aqui você pode pensar como sendo, esquecendo a massa, né? Mas a velocidade aqui, P igual a velocidade. Né? E aí, então essa equação diferencial é equivalente a essa equação, né? Que é equivalente a essa outra equação diferencial. E aí, se a gente dá o nome para as coisas, né? Chama Q de x, C de raiz de K sobre M, né? A gente obtém, então, as equações do oscilador harmônico simples, né? Olhando desse ponto de vista. Esse exemplo aqui ele é bem simples e já ajuda a entender um pouco do que está acontecendo. Né? Aí o outro exemplo que eu separei é esse exemplo aqui, né? Que é o exemplo agora da dinâmica de um corpo rígido, né? E livre de torque. Aí a equação que a gente tem de movimento é essa equação aqui, que é a equação de Euler. Né? Essa equação aqui é uma equação vetorial, né? E agora a gente vai ver que para descrever agora, então vamos tentar olhar para essa equação do ponto de vista de geometria simplética, né, usando essa linguagem, a gente vai ver que é muito mais complexo, né, para você derivar essas equações do que o caso do oscilador harmônico simples. Então agora eu vou falar de como é que essa equação vem da... A gente consegue deduzir ela, né, a partir dessa abordagem via geometria simplética, mas as escolhas que a gente vai fazer para variedade simplética, forma simplética, agora são bem não triviais, né? Então, esse exemplo 2, então a gente vai olhar para essas equações de Euler, né, que dão conta aí dessa dinâmica de corpos rígidos, sem torque. Então, agora a gente tem uma construção um pouco mais complexa. Então, a gente escolhe o M como sendo o espaço cotangente do SO3, né? SO3 grupo de Lie, variedade diferenciável, estou pegando o fibrado cotangente do SO3. Certo? Aí a forma simplética que eu vou escolher agora é essa forma simplética definida dessa maneira. Ela é uma forma que também, aqui no caso, ela é exata, né? E ela é definida dessa maneira aqui. Essa dois formas aqui, essa forma é chamada de forma de Liouville, né? E essa dois forma é conhecida como forma simplética canônica. Né? A gente pode fazer essa definição para qualquer variedade diferenciada. Aqui, como eu estou interessado em descrever a dinâmica relacionada ao corpo rígido, eu estou com a variedade sendo SO3. Ela essa forma simplética é forma tautológica. Né? Isso. É também chamado de... sim. Tem um negócio chamado forma de soldagem, mas isso é outra coisa, né? Isso é quando tem
fibrado... Sim. É outra coisa. Isso. Tem, né, essa forma de soldagem, ela aparece no estudo de fibrados. Mas não é essa mesma forma aqui, não. Essa forma aqui, para todo fibrado cotangente de uma variedade diferencial, você consegue equipar com essa 2-forma tautológica aqui, né? Certo? Aqui eu estou denotando esse π como sendo a projeção. Certo? Aí o que a gente vai fazer? Bom, a gente está no contexto de grupos de Lie, a gente tem bases de campos e formas invariantes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar bases de campos e formas invariantes à esquerda, né? Que eu denoto por esse EI e o FI, né? Em SO3. De maneira que sejam duais, né? Você tem essa relação aqui, né? De dualidade. Então, estou com a base de campos de vetores, uma base de forma no SO3, certo? Globalmente definida e invariante à esquerda. Então, em particular, escolhendo essas bases invariantes à esquerda, né? Tangente e cotangente, eu tenho uma trivialização do fibrado cotangente, né? Então, posso ver ele como sendo o SO3 cartesiano, a álgebra de Lie do SO3 dual. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou definir essa função aqui, né? Que eu chamo de φ maiúsculo, que ela vai associar, né? Então, olhando para o cotangente como sendo esse produto cartesiano, ela vai associar um par desse tipo, apenas o φ. Certo? Então, é como se fosse uma projeção aqui na segunda coordenada, né? E uma vez fazendo isso, aí, o que eu estou querendo fazer? Eu estou fazendo essas escolhas para poder... Porque assim, eu estou com uma variedade simplética, daqui a pouco eu vou escolher uma função, né? E vou querer olhar para o campo hamiltoniano associado àquela função. Para fazer isso, eu vou ter que resolver aquela equação lá do começo que eu comentei, né? Que você pega a diferencial da sua função, soma mais a contração por um campo da forma simplética igual a zero. Aí você resolve aquela equação e encontra o campo hamiltoniano. Para você fazer essa conta, você tem que ter uma cara boa, digamos, para a forma simplética, né? Para poder ir sabendo quem é a função que você começou e tendo uma cara boa para a forma simplética, você consegue descrever o campo hamiltoniano. E, consequentemente, você consegue olhar de maneira mais concreta para as equações diferenciais que você vai ter, né? Uma vez que você tem a descrição do campo hamiltoniano. Então, aqui o que eu vou fazer eu estou fazendo essas escolhas para poder descrever primeiro a forma simplética, depois eu vou pegar uma hamiltoniana e aí eu vou olhar para o campo hamiltoniano dela. Então, essas escolhas estão relacionadas à descrição que eu quero para a forma simplética. Então, feitas essas escolhas, o que eu faço aqui? Ó? Eu denoto por θi o pullback, né, dessas formas invariantes à esquerda que eu tinha fixado aqui no passo 2. Né? Aí a gente consegue mostrar que essa forma aqui, que é a forma de Liouville, ela pode ser escrita dessa maneira. Então, ela vai ser uma função pi vezes o θi, onde o θi é o pullback da forma invariante à esquerda. Aqui também tem uma soma que eu estou omitindo, né? Mas ela pode ser escrita dessa forma. Certo? E aqui essa função pi, ela não é uma coordenada p de um sistema local de Darboux, não. Ela é essa função aqui. Ó. O que eu estou fazendo? Ó? O φ ele projeta na segunda coordenada, certo? Então esse φ aqui está no espaço dual do SO3, né? Como ele está no dual, eu posso ver o próprio SO3 como bidual, né? E aí eu consigo, então, cada EI define uma função aqui, né? Então, por isso que essa composição que eu escrevi aqui faz sentido. Eu estou vendo o EI aqui como sendo uma função que vai do SO3 estrela para R, certo? Mas é basicamente calcular, né? Isso, é avaliação, isso mesmo. Perfeito. Avaliação. Isso. Tá. Assim, dava para escrever de uma maneira mais direta, né? Mas... talvez realmente tenha uma maneira mais... É que assim, essa parte... Tipo assim, porque quando é dimensão finita, o bidual é a mesma coisa que o espaço, então... Sim. Daqui a pouco eu vou identificar esse cara com R3, né? Aí vai ficar tudo... Mas vamos... Aqui, então, essa função PI, ela é
como o Mauro falou, ela é você avaliar, primeiro você aplica o φ, depois avalia no EI, né? E faz sentido pela definição do φ. Certo? Agora, eu não entendi uma coisa. Porque... Então, essa é uma nova teta? Não, ela é descrição... Ah, a descrição dessa de cima. Você está descrevendo. Então, você consegue mostrar isso, certo? Isso. Ah, tá. Primeiro eu tô definindo essas formas θi minúsculo, né? E essas funções pi. Com elas eu consigo dar essa descrição para minha forma de Liouville. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo. Pode falar. Só pela notação que você está usando, esse tetão e esse tetinha tem alguma coisa a ver com ângulo? Você está falando de SO3? Não. A priori, não. Deixa eu só pensar se eu não... Não. Se tem alguma relação, que a priori eu não tô lembrando, a minha escolha para a notação não foi essa, não foi por essa razão. Beleza. Certo. Mas eu acho que tem alguma relação do ômegazinho com o ômega que apareceu na equação de Euler, entendeu? Do momento angular. Não. Calma. Não, a gente vai chegar lá. Não. Isso, inclusive, eu acho que a notação ômega vem do próprio Euler, né? Daí começou com a equação de Euler, eu acho. A gente vai chegar lá. Essa equação que você está falando é... Deixa eu só voltar aqui no comecinho. Aqui, né? Esse ômega que você está falando, né? Que é a velocidade angular, né? Exato. Essa parte que tem a relação da estrutura simplética com a velocidade angular, eu não sei. Mas você falou que tem uma relação por conta do... Porque o produto vetorial, ele é o colchete, na verdade, é o produto de Lie, é o colchete de Lie, entendeu? Sim. Então, eu acho que... eu acho, assim, na verdade, eu também nunca olhei isso com cuidado, mas eu acho que a notação ômega da forma simplética tem relação com esse ômega aí. Certo. Que já era a gente vai deduzir essa equação, a gente vai gradualmente mudando o nome das coisas. Vai chegar mais ou menos nisso que você está falando. Né? Certo. Deixa eu só... Aqui, tá. Então, uma vez que eu tenho essa descrição para a minha forma de Liouville, né, usando essas escolhas que eu fiz, eu tenho agora, então, a descrição para a minha forma simplética, que é a diferencial exterior, né, do θ maiúsculo. Aí, diferenciando, aqui também tem uma somas que eu estou omitindo, mas você conclui, então, que a forma simplética ela tem essa cara aqui, utilizando essas escolhas. Né? E aqui o interessante é que começa a aparecer elementos aqui da teoria de Lie, né? Por exemplo, aqui já aparecem as constantes de estrutura da álgebra de Lie, né? Pensando na base fixada. Né? Aqui também tem uma soma. Né? Então você tem essa descrição. Aquela descrição que eu usei no começo usando coordenadas de Darboux, ela é conveniente para alguns casos, mas dependendo do problema, né? Se você tem alguma informação a mais, né? Por exemplo, aqui a gente está no contexto de grupos de Lie, né? Teoria de Lie, então a gente tem algumas escolhas que são melhores às vezes, né? Dependendo do problema. Nesse caso, escolher essa descrição vai ser melhor para a gente. Né? A gente tem a descrição agora da forma simplética, certo? Com essas informações aqui. Né? Aí agora, quem que eu vou... Eu já tenho agora, então, a minha variedade simplética, já dei uma descrição razoável, né, para a minha estrutura simplética, agora eu vou olhar para quem que vai ser a função que eu vou escolher para ser a hamiltoniana do meu sistema. Aí, para essa escolha que eu vou fazer, eu vou tomar esses I maiúsculos aí, J, né, maior que 0, vou escolher 3 números reais positivos, e a partir dele vou construir uma métrica riemanniana invariante à esquerda no SO3. Certo? Então, como eu estou falando de objetos que são invariantes, eu defino como é que funciona no tangente, no tangente da identidade, né? E espalho depois por translações à esquerda no grupo de Lie. Né? Então, ao invés de definir a métrica usando o espaço tangente, eu vou definir ela no cotangente. Porque se você me dá uma métrica riemanniana numa variedade, ela vai definir uma métrica em potências tensoriais, né, potências exteriores, duais, né, que eu fizer do fibrado tangente. Né?
Então, o que eu estou fazendo é definir a métrica riemanniana no cotangente ao invés do espaço tangente. Aí o que precisa ser entendido é que, se você define a métrica riemanniana no espaço tangente, utilizando vetores, né, você vai ter uma métrica correspondente no espaço cotangente, mas a matriz da métrica é a inversa. Certo? Então, aqui o que eu estou querendo dizer? Essa métrica que eu estou definindo no espaço cotangente, a matriz da métrica é uma matriz diagonal, e a diagonal é 1 sobre os números positivos que eu escolhi. Certo? A métrica correspondente no espaço tangente, ela vai ser inversa, a matriz dela vai ser inversa dessa, ou seja, então vai ser uma matriz diagonal, onde os elementos da diagonal são esses I maiúsculos aqui que eu escolhi, né, esses números positivos. Mas por que você pegou essa se a outra está no numerador e essa está no denominador? Ah, não, É a mais escolha... natural? Como é que é? Por que você escolheu essa se a outra matriz parece ser mais natural porque está no numerador? Trabalhar com o cotangente é mais natural, é isso? Eu acredito que seja por conta da definição da estrutura simplética, né? Tá. Você pode fazer as construções que eu vou fazer aqui, elas funcionam. Claro. Tanto que essa equação que a gente vai deduzir, ela está relacionada com a equação das geodésicas, né? Sim. Você pode fazer as construções no espaço tangente. O problema é que, por exemplo, no espaço tangente você não tem uma boa definição de estrutura simplética. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que fazer o pullback da estrutura simplética usando a métrica, entende? Sim. Então aqui é conveniente Perfeito. usar o cotangente mesmo, né? Mas funciona no caso tangente também, dadas as equivalências, né? E aí agora a newtoniana que eu escolho é essa aqui. A minha função newtoniana vai ser meio... Então o que eu estou fazendo é avaliar, né, a forma... Tomar o meio aqui da norma ao quadrado, se você quiser, de qualquer forma que eu pegar, ou de qualquer elemento do cotangente. Né? Que eu estou vendo como esse produto. Né? Então essa vai ser a minha função. Então agora eu já tenho a função, tenho a estrutura simplética. Eu vou olhar para a equação associada. Né? A primeira coisa que eu vou observar é que eu vou descrever essa função hamiltoniana de um jeito mais concreto, digamos. Um pouco mais concreto. A primeira coisa que eu observo é que eu consigo escrever, então, as formas, né, como combinações das formas invariantes que eu escolhi. Né? E os coeficientes dessa combinação, no fundo, eles são as projeções aqui. Ó. Lembra que o PI ele é a composição do EI com o φ maiúsculo. Né? E aí, usando essa descrição, né, que eu tenho para as formas, a minha função hamiltoniana, ela vai ter essa cara aqui. É só se fazer a conta usando a relação que a gente tem dos vetores da base, né? Das formas da base aqui. Né? Certo? E o interessante é observar também que essa função hamiltoniana, ela não depende do A. Porque todos os objetos aqui são invariantes, né? Então, por isso que faz sentido essa descrição aqui. Né? E aqui eu já fiz um abuso, né? Que em vez de chamar o φ de φ, eu estou chamando o φ de P. Onde o P representa as componentes dele na base. Então, toda vez que eu fizer essa troca, né, chamar forma de P, esse P representa uma tripla P1, P2, P3, onde o P1, P2, P3 são os coeficientes quando eu escrevo o φ como combinação do φ1, φ2, φ3, né? Certo? Mas isso aí realmente corresponde exatamente aos momentos, não é isso? Lineares. Isso. P1, P2, P3. Isso. Então, essa aqui é a minha hamiltoniana. Então, agora eu já tenho uma descrição boa para a hamiltoniana, usando também as escolhas que eu fiz. E agora eu vou misturar isso. Vou olhar para a estrutura simplética. Aqui eu dei um pulo, né? Mas uma vez que eu tenho essa descrição para a estrutura simplética, e uma vez que eu tenho essa descrição para a hamiltoniana, eu consigo resolver aquela equação, né? Deixa eu botar um só para a gente... Seria essa equação aqui, né? Mas... essa equação aqui, né? E aí eu concluo, eu já tenho lá naquele caso a hamiltoniana, tenho a forma simplética e resolvo essa equação, descrevo
chego nessa cara para o campo hamiltoniano. Aqui também tem somas que eu estou omitindo, mas a descrição que a gente tem para o campo hamiltoniano dessa função é isso aqui. Aqui a descrição que eu estou fazendo, percebe que ela não é em coordenadas de Darboux, né? Aqui eu tenho, por exemplo, na direção, digamos, da base do SO3, né? Eu tenho os campos invariantes à esquerda. E na direção da fibra, digamos, que é a direção da projeção P, dos PIs, né? Eu tenho as diferenciais aqui das funções, as coordenadas, né, na direção da fibra, né? Então você tem essa descrição para o campo hamiltoniano associado. Aí aqui, se a gente olha agora para a equação diferencial associada, então a gente denota, né, usando digamos, aquelas coordenadas, né, que são dadas pelos P's, né, olhando para essa descrição do espaço cotangente como um produto, né, SO3 cartesiano, SO3 estrela, né, dual da álgebra de Lie. Então, se eu pego a curva integral e olho para a equação diferencial, o que eu vou ter vai ser uma coisa desse tipo. Aí aqui eu já começo a dar o nome que o Mauro tinha comentado antes. Agora eu estou chamando de ômega esse cara aqui. Ó. Aqui também tem uma soma que eu estou omitindo. Mas, em suma, o que é o ômega? O ômega ele é o PI dividido pelo I, né, que eu escolhi aqui. Certo? Aqui eu estou olhando para ele aqui, essa descrição ele me dá o campo na identidade. Né? Por isso que eu enfatizei esse EI aqui. Né? Certo? Aí que tem que observar que essa equação eu estou com tudo dependente de T aqui do lado direito. Então, quando eu plugo T aqui, eu estou plugando T no P só. Né? Então, de certa forma, se eu plugo T no ômega, isso aqui é uma curva aqui no SO3. Né? Agora, como é que a gente faz para deduzir de fato as equações? Então, eu tenho essa descrição, fiz algumas escolhas, né? Eu tenho a descrição agora das equações, da equação hamiltoniana, né, associado, desculpa, a equação diferencial associada a essa hamiltoniana, associada a esse campo, né? Aí o que eu vou fazer agora vou melhorar as minhas escolhas para ter uma coisa mais concreta. Porque aqui nessa equação diferencial aparecem as constantes de estrutura, né? O que eu vou fazer é escolher uma base conveniente, onde eu tenho uma relação dos colchetes, né? E aí eu consigo descrever explicitamente esse segundo conjunto de equações. Aqui, né? Agora, sem eu fazer a identificação do SO3, né, com o R3, com o colchete dado pelo produto vetorial, né? Então, tem essas relações de colchete. Em particular, aqui eu já ganho as constantes de estrutura. Né? E aí, como é que fica aquelas equações diferenciais? É referente à segunda parte aqui, né? Elas viram essas equações aqui. Então, aquela segunda parcela da equação associada, da equação diferencial, né? Associada à minha hamiltoniana, ela tem essa cara aqui. Aí vamos dar nome agora para os caras. Ômega eu vou denotar como ômega 1, ômega 2, ômega 3. Agora, pensando que eu estou usando essa relação do SO3 com R3, então estou vendo o E1, E2 e E3 como a base canônica do R3. Né? Então, quando eu olho para a descrição que eu tinha aqui para o ômega, né? Ele vira uma tripla, né? Onde as coordenadas, posso pensar no R3, primeira coordenada P1 sobre 1, segunda P2 sobre 2, terceira P3 sobre 3. Então, se eu uso essa relação, então eu estou dizendo que a primeira coordenada, por exemplo, né, vai ser o ômega 1, vai ser o P1 sobre o I1, o ômega 2, P2 sobre 2. Então, tem essa relação aqui entre esses ômegas em negrito que eu estou definindo aqui e os P's. Agora eu plugo essa notação aqui nessas equações que eu obtive aqui no passo 2. Né? Aí chamo o L. Né? O P ele representa o momento... aqui para a gente está interessado no momento angular, né? Então, a gente chamando o L vai ser o P1, P2, P3. Certo? Lembra que uma vez que eu fixei aquela base canônica não, aquela base de formas invariantes, eu tenho a descrição de elementos do SO3 como triplas, né? De P1, P2, P3. Certo? E agora, com uma base um pouco mais concreta, né, eu posso de fato escrever assim, né, como essa tripla. Certo?
E aí a relação que a gente tem pelo item 3 é essa aqui. Então, esse L em negrito ele vai ser o I, certo? Que agora eu estou vendo como essa matriz diagonal, né? Vezes o ômega. Aí agora o que a gente faz? Se a gente volta lá para as equações, né? A gente tem essa segunda parcela da equação aqui, a gente consegue escrever essa relação que está no item 3 aqui, ó, ela está dizendo para a gente, essencialmente, que as componentes, né, se você pensa do P1 ponto, P2 ponto, que são as derivadas em função do tempo, né? Então, se eu pego esse cara aqui e derivo em função do tempo, as componentes deles são esses termos aqui, né? E esses termos, se você fizer a continha, ele é o produto vetorial, né? Do L pelo ômega, né? Aqui, como eu passei para o outro lado da equação, está um pouquinho diferente do que estava no desenho, mas, em suma, eu estou dizendo que, então, a derivada em função do tempo do L é igual a L vetorial ômega. Certo? Por quê? Porque as componentes do L, que é a derivada, né, em função do tempo, você tem essas relações aqui, né? E aqui você consegue tirar o produto vetorial. Né? Eu escrevi dessa forma um pouco diferente do que está no desenho que eu tinha mostrado no início, porque aqui já começa a aparecer alguma coisa parecida com a equação de Lax, né? Então, de certa forma, a equação de Lax, ela, num certo sentido apropriado, depois a gente vai ver, ela meio que generaliza essa equação de Euler. Volta só um pouquinho no slide anterior. Isso. Essa equação que descreve a forma simplética nessas coordenadas... Aqui, né? Não é exatamente, depois teria que olhar com mais calma, mas está aparecendo aqui os coeficientes que, na verdade, vêm do produto vetorial, tá vendo? Uhum. Tem PI multiplicando. Eu não sei direito se dá para olhar isso de alguma forma relacionado com o ômega de cima com o ômega negrito de baixo, entendeu? Mas eu acho que tem alguma relação mais ou menos entre essas duas coisas. Tá. Mas, enfim, e acho que é por isso que se denota a forma simplética por ômega, porque era ligado a esse ômega que já era denotado por ômega antes de existir geometria. Sim. Eu acho. Não, sim. Histórica, pela ordem cronológica, né? Isso. Uma outra coisa interessante é que essa equação aqui, ela é, de fato, a equação das geodésicas dessa métrica, que tem essa matriz aqui. Então, o que eu estou dizendo é que esse sistema de equações aqui, ele é o sistema de equações da métrica riemanniana que a gente escolheu aqui no começo. Tem esse lado aí também, né? A gente consegue das derivadas covariantes e tal, né? Isso, a equação a equação que determina as geodésicas. O fluxo desse campo é o fluxo geodésico, né? Esse campo XH, com H sendo definido em termos da métrica riemanniana, lá, o meio da métrica, da norma ao quadrado, né, nesse caso. Legal. Toda essa conta que eu fiz aqui, a menos dessa parte, talvez, que você faça a escolha da base, ela funciona para grupos de Lie em geral, né? Assim, você consegue essa descrição razoável aí. Dependendo do grupo de Lie que você está, você tem algumas escolhas que você pode fazer, né? Mas até aqui, né, isso aqui não tem nada de especial de ser o SO3, né? Aqui eu vi esses dois exemplos, que são exemplos um mais simples e um mais complexo, né? Certo. Agora eu vou falar brevemente aqui do que seria essa ideia da integrabilidade de Liouville, né? E o porquê que a ideia de você usar a equação de Lax, ela vai aparecer como interessante para a gente estudar a integrabilidade, né?
Vamos falar aqui, nessa parte agora, um pouco sobre esses aspectos geométricos de integrabilidade, né? Integrabilidade segundo o Liouville. Né? Então, a gente define o que seria um sistema integrável, né? Então, a gente precisa dessa noção do que é uma constante de movimento, né? Então, para a gente, um dado sistema hamiltoniano, a gente vai dizer que uma função suave ela é uma constante de movimento do sistema se o colchete de Poisson da hamiltoniana com a função for igual a zero. Né? Aí aqui você pode pensar, essa expressão ela pode ser lida também como você aplicar o campo XH no F e pedir que isso seja igual a zero, que é o mesmo que pedir que a F seja constante, né, quando você compõe ela com o fluxo do XH. Então, essa equação diz para a gente que uma função ela é uma constante de movimento quando ela for constante ao longo das linhas do fluxo hamiltoniano. E a definição de integrabilidade que a gente tem, integrabilidade é um conceito muito complicado, né? Mas nesse contexto que a gente está, a definição que a gente tem de integrabilidade é dizer que um sistema hamiltoniano ele é completamente integrável para a gente, é dizer, então, que a gente tem, aqui no caso, eu parei de denotar 2n, mas a gente está com a variedade de dimensão 2n, a gente tem n constantes de movimento, h1 sendo a h do sistema, e mais n menos 1 constantes de movimento, satisfazendo essas propriedades aqui, né? Então, elas vão comutar duas a duas, segundo o colchete de Poisson, certo? E vão ser algebricamente independentes num conjunto, aqui genericamente é num conjunto aberto denso. Certo? Então, essas duas propriedades que a gente precisa para dizer que um sistema hamiltoniano ele é completamente integrável, ou integrável. Só, né? A dificuldade de estudar integrabilidade é você ter métodos para se construir constantes de movimento. Né? Como é que você faz? Que é o primeiro passo, digamos, né? Se você está procurando construir integrabilidade ou procurar integrabilidade para o sistema hamiltoniano, a primeira coisa que você tem que olhar é como é que eu faço para encontrar essas constantes de movimento, né? Essas quantidades conservadas também, né, que são conhecidas. Né? Então, daqui a pouco a gente vai ver que a matriz de Lax, né, o método de Lax, ele dá uma maneira da gente, pelo menos um caminho, né? Não é nada garantido, mas é uma indicação de um caminho. Aí, tipicamente, denoto dessa forma, né, o sistema hamiltoniano como sendo, então, essa ênupla de funções, que também podem ser pensado como uma função, esse H, então, aqui, caligráfico, pode ser pensado como uma função que vai da minha variedade para o Rn, certo? E essa segunda propriedade diz para a gente, então, que essa função, no caso do sistema ser completamente integrável, ela é uma submersão, né? Certo? Então, vamos olhar agora, olhar esse conceito de integrabilidade nesse contexto aqui, que você tem esse problema de dois corpos, né? Em particular, o problema de Kepler. Então, a gente vai olhar para essa equação aqui agora, né? Para esse sistema dinâmico aqui. Vamos deduzir as equações usando a linguagem de geometria simplética e ver como é que a ideia de integrabilidade aparece aqui, né? Com que ela está relacionada. Né? Então, para a gente, quais são as escolhas? Agora eu vou falar um pouco mais rápido, porque aquele exemplo do SO3 ele consome bastante tempo, porque ele é bem, digamos, pesado, né? Mas agora a gente está de novo com uma variedade simplética um pouco mais tratável, mais simples, né? Pegou o R3 menos a origem, pegou o cotangente dessa variedade, a estrutura simplética, mesma ideia que a gente fez para o R2, né? Aqui a gente pode pensar que a gente está num aberto do R6, então pego essa forma simplética aqui. De novo, estou somando, estou omitindo a soma. Aí agora a função que eu vou escolher como hamiltoniana é uma função desse tipo, né? Onde eu tenho aqui a norma do P ao quadrado, né, dividido por 2, mais uma outra função em termos da norma do Q, certo? Essa é a função que eu estou pegando. Que tipicamente representa a energia total do sistema, né? Aí fazendo a continha, aquela mesma conta, né, de você contrair a forma simplética pelo XH, né? Porque você está procurando saber quem que é, e somar com a diferencial do H igual a zero, né, você consegue concluir que o XH tem essa cara. Ou seja, o campo hamiltoniano ele vai ter essa descrição aqui. De novo, omitindo a soma. Né? Aí que a gente tem, então, as equações que a gente vai ter, né, a equação de movimento que a gente tem aqui associado são essas equações aqui. Né? Certo? Que são equivalentes a essa equação aqui.
Então, a gente está com um sistema hamiltoniano dado por essa hamiltoniana aqui. A gente tem essas equações de movimento. Né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou definir essas funções aqui, J e J, QP, como sendo QIPJ menos QJPI. Certo? Aí, uma coisa que eu não vou fazer a conta, mas você consegue verificar que essas funções, elas... aqui eu estou definindo o H1 como sendo H, H2 como sendo J12, o H3 como sendo a soma dos J e J ao quadrado. Aqui, né? Somando todos eles ao quadrado. Aqui, né? E aí a gente consegue verificar que o cochete, fazendo a continha, a gente tem uma descrição para a estrutura simplética, então, e para as funções também, é tudo muito explícito, a gente consegue mostrar que elas comutam duas a duas, né? Segundo o cochete de Poisson. E também são algebricamente dependentes. Né? Então, esse sistema aqui é um sistema completamente integrável. Certo? Aí você pode se perguntar, mas por que essas funções têm essa cara? Porque nesse contexto a gente tem conservação de uma quantidade, que é o momento angular. Né? E essas funções aqui, elas são exatamente as componentes desse produto vetorial, que tipicamente representa o momento angular. Então, nesse problema que a gente está vendo do problema dos corpos, a gente tem essa conservação do momento angular. E por isso que essas funções que são as componentes do momento angular, elas são... A gente constrói, né, a integrabilidade usando essas componentes, essencialmente. Né? Sempre quando eu tiver um sistema hamiltoniano, a energia, a função hamiltoniana do sistema, ela vai comutar com ela mesma. Então, a energia total do sistema, que é a hamiltoniana, ela sempre é uma quantidade conservada. Né? Aqui o que eu estou fazendo é construir as outras duas. No caso aqui eu peguei componentes do momento angular e isso aqui que pode ser pensado como a norma, né, do momento angular. Esse H3 tem a ver com o operador de Casimir? Ah, pergunta difícil essa, hein? Sei lá. O H3? Aqui o que eu consigo ver é só o H3 como a norma do momento angular. Não consigo... Tá. Em um contexto um pouco mais concreto, a gente escolhe, então, aquela função em termos da norma, né, da norma da posição aqui, né, do Q, como sendo menos K sobre Q, né, onde esse K tipicamente representa alguma constante relacionada à gravidade, massa, né, dos corpos envolvidos ali naquele problema. E a gente consegue deduzir, fazendo as escolhas, aqui dando os nomes convenientes, a gente consegue deduzir a equação de movimento. Esse comentário aqui é só para a gente ver de onde vem. Né? Mas o ponto central aqui é a integrabilidade para esse caso aqui. Né? Aí por que esse teorema do Liouville ele dá conta de dizer para a gente por que o conceito de integrabilidade é importante, né? Para esse estudo de sistemas hamiltonianos. Então, o teorema diz o seguinte: se a gente tem um sistema hamiltoniano que é completamente integrável, né, que eu já usei aquele comentário que eu fiz anteriormente, né? Então, a gente vai ter, a partir disso, a gente tem aquela coleção de funções que comutam duas a duas, que são algebricamente dependentes no aberto denso, a gente vai conseguir sistemas de coordenadas especiais na variedade. Certo? Então, o teorema de Liouville ele diz que quando você tem um sistema que é completamente integrável, você consegue, para cada ponto... Eu denotei o aberto regular aqui? Não. Seja o sistema... esse X aqui faltou dizer. Esse X ele está exatamente nos pontos no aberto, né, onde essas funções H1 e Hn são algebricamente independentes. Né? Então, para todo ponto nesse conjunto, digamos que é o conjunto onde essa função H caligráfico ela a diferencial dela é subjetora, né, você vai ter sistemas de coordenadas ao redor desses pontos, que aqui eu denoto por psi maiúsculo e o H caligráfico. Né? Aqui também eu estou omitindo que são N psis e as componentes do H. Né? E essas coordenadas são especiais porque elas são coordenadas de Darboux. Então, eu consigo descrever a forma simplética na vizinhança desse X, né? Que está aqui nesse conjunto onde você tem essa regularidade que eu comentei, né? As funções são algebricamente independentes. Você consegue descrever dessa forma. Então, o que aparece na descrição da estrutura simplética, as suas funções que são constantes de movimento, né? E essas coordenadas complementares, psi. Né? Então, são coordenadas de Darboux. E se você olha para a equação diferencial do seu sistema hamiltoniano, né?
Aqui eu escrevi a equação diferencial do campo hamiltoniano de todas as componentes, mas, em particular, você consegue descrever da H1, que é a sua H, né, que você começou, né, hamiltoniana. Nessas coordenadas, as equações diferenciais que você vai ter para cada uma das componentes tem essa cara, né, para o campo hamiltoniano. Aqui, em particular, eu poderia considerar o J igual a 1 e eu teria a equação diferencial que eu comecei, né, o problema todo, descrita de uma maneira bem mais simples, né? Certo? Então, a integrabilidade é importante porque, uma vez que você tem integrabilidade, você consegue, de fato, resolver... Você consegue, de fato, resolver a equação diferencial que você tem no seu sistema mecânico, digamos, de uma maneira bem mais simples, né? Pelo menos localmente, você tem uma descrição boa. Aí uma observação que eu fiz aqui é o seguinte, deixa eu ver... Tá, nessas coordenadas, então, o fluxo dos campos, né, do XHJ, eles vão ser coisas desse tipo, né? Então, nessas coordenadas, eu tenho uma descrição muito simples aqui para o campo hamiltoniano de cada uma das componentes, né? Em particular, também vou ter uma descrição para H1, que é o meu H. E essas coordenadas, né, são chamadas de coordenadas de Liouville. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um sistema completamente integrável, eu consigo resolver a equação diferencial associada, né, à minha função hamiltoniana, por quadratura, que seria por métodos de integração e métodos algébricos, né, simples. Então, por isso que se procurar integrabilidade está relacionado com esse fato que eu tenho uma descrição boa para o meu sistema. Boa no sentido de ser simples de se tratar, né? E o interessante é que, nesse contexto do teorema de Liouville de integrabilidade, começa a aparecer mais coisas de geometria, né, que estão por trás do estudo de sistemas, desse tipo de sistema dinâmico, né? E um teorema, esse segundo teorema que eu queria falar, que é um teorema que dá essa natureza mais geométrica para o teorema de Liouville, e também para esse contexto de sistemas completamente integráveis. Esse teorema do Arnold, ele diz o seguinte: se você tem, então, um sistema que é completamente integrável, né, e você pega um valor regular daquela H caligráfico, né, que as componentes são as funções que definem o sistema integrável, né, então você tem essas descrições aqui para as variedades de nível dessa função H aqui, né? Você tem uma descrição... quando você está com um valor regular, a subvariedade, ou a variedade de nível da H, vai ser uma subvariedade lagrangiana, né, da sua variedade M. O lagrangiano quer dizer que o espaço tangente dessa subvariedade, ele é isotrópico, em certo sentido, né, com relação à estrutura simplética. Ele tem dimensão máxima, né? Então, essa variedade tem dimensão N. No caso aqui, a gente está com nossa variedade simplética de dimensão 2N. A variedade lagrangiana aí tem dimensão N. Certo? Qual outra coisa que diz o teorema de Arnold? Ele diz que, se essa variedade de nível for conexa, eu tenho uma descrição melhor para ela, né? E os campos forem completos, eu consigo descrever essas variedades de nível como sendo um produto. Elas são aqui diffeomorfas a esse produto aqui, né, de um toro com um Rn menos K, né? Certo? Então, se tiver conexidade e completude para os campos, né, você consegue construir um diffeomorfismo desse tipo. Da variedade de nível vai ser um produto diffeomorfo, um produto desse tipo. Em particular, se ela for compacta e conexa, ela é de fato um toro, né, que é o toro de Liouville. O ponto central aqui da integrabilidade, você olhar para os campos hamiltonianos, é que o fluxo deles, por aquela condição das funções comutarem 2 a 2 segundo o coeficiente de Poisson, você consegue mostrar a partir daquilo que o fluxo de cada um desses campos XH1 até XHN, eles comutam. O coeficiente de Lie desses campos aqui dá 0. E a partir disso você consegue, supondo aqui a completude dos campos, você consegue construir uma ação, né, na sua superfície de nível, né, na sua variedade de nível.
Então, esse diffeomorfismo que está por trás dele é essa ação que você consegue utilizando os campos associados a cada um o fluxo associado a cada um dos campos, XH1 até XHN, certo? E esse último caso, compacidade, você tem, de fato, a variedade é um toro, né? Também essa H a gente chama ela também de aplicação momento, né? Aqui que eu tinha esquecido de colocar no teorema de Liouville é que o M com um H caligráfico em cima representa o aberto denso onde a minha H é submersão, certo? E tipicamente também a gente denota a distribuição ou a foliação que a gente tem definida por esses campos por esse D com H caligráfico em cima. Então isso aqui diz para a gente mais ou menos o que a parte que é interessante da integrabilidade do ponto de vista geométrico. Né? Aqui, essa parte aqui, só para... Eu vou pular essa parte aqui, porque eu acho que o que a gente vai conversar não vai ser tão interessante, ou para concluir, né, para finalizar, não vai ser tão interessante. Mas esse teorema aqui de coordenadas angulares de ação, ele diz para a gente que, sob certas circunstâncias, né, quando a gente tem algumas hipóteses a mais no sistema integrável, a gente consegue coordenadas melhores do que as coordenadas de Liouville, né? Melhores em um certo sentido, que elas vão satisfazer algumas propriedades a mais aqui, né? Eu não vou falar muito detalhadamente sobre isso, porque a gente não vai precisar, mas esse comentário aqui é só para a gente ver que o contexto de integrabilidade ele é bem interessante do ponto de vista geométrico, né? Eu tinha feito um desenho... Essas partes de coordenadas angulares de ação, não vou falar sobre elas, mas a ideia que está por trás é que, sob certas hipóteses, a gente consegue coordenadas um pouco melhores que as coordenadas de Liouville, né? E essas coordenadas construídas a partir do sistema integrado. Né? E essas coordenadas, de certa forma, elas dão uma estrutura onde a nossa H caligráfica é uma submersão, elas dão uma estrutura de fibrado. Né? Certo? Então a gente consegue... Aqui esse desenho representa mais ou menos o que acontece. A gente consegue as coordenadas angulares de ação, a gente denota tipicamente por θ e I, né? Mas essas coordenadas ajudam a gente a descrever localmente, né, a variedade como sendo um produto desse tipo, onde você tem um aberto e um toro que está relacionado com o toro de Liouville. Né? Então essas coordenadas meio que ajeitam a nossa variedade localmente, dando essa estrutura de produto cartesiano. Elas são um pouco melhores aí do ponto de vista geométrico do que as coordenadas de Liouville. Ô, Mauro, quanto tempo eu tenho ainda, posso falar? A gente normalmente vai até umas 4h30. Tá. Mais uns 20 minutos aí. Beleza. É porque agora eu queria fazer um exemplo só do fluxo do SO3, para daí eu falar a parte do par de Lax, a gente não vai fazer contas muito profundas com elas, e uma vez que também a gente introduziu um pouquinho das ideias com os exemplos, dá para falar um pouco mais rápido. Mas esse exemplo que eu vou falar aqui é um exemplo só para ilustrar, deixa eu já colocar aqui tudo. Só para ilustrar essas ideias que estão por trás dessas coordenadas especiais que a gente tem quando tem integrabilidade. Ele é um exemplo também um pouco trivial, mas a natureza geométrica dele é interessante. Então você pega o S2, né? Aqui eu estou olhando para a estrutura simplética, aqui em coordenadas cilíndricas, né? A gente consegue descrever dessa maneira, certo? Estou fixando uma estrutura simplética que tem essa descrição aqui, né? E agora eu estou pegando a minha newtoniana como sendo a função altura, né? Certo? Aí, nesse caso, a gente faz a continha para resolver, para encontrar o campo hamiltoniano associado, né? E a gente... Aqui, como eu denotei já o H também como H caligráfico, porque como eu estou com dimensão 2, o meu sistema integrável... Na verdade, toda função vai definir um sistema integrável, porque a metade da dimensão da variedade aí é 1, né? Então, o meu sistema integrável aqui ele vai ter uma única função, que é o próprio H. Né? E aqui em coordenadas cilíndricas, a minha função altura ela é de fato a altura aqui do sistema de coordenadas. Né? Eu escrevo ela em coordenadas cilíndricas. E aí, se a gente resolve, então, agora a equação associada para descobrir quem é o campo hamiltoniano, a gente vê que o campo hamiltoniano da função altura vai ser, de fato, o campo aqui definido pela coordenada θ.
Θ não, φ. Certo? E aí, em coordenadas cilíndricas, a equação, então, diferencial associada ao campo hamiltoniano, ela tem essa cara bem simples. Certo? O que eu estou querendo dizer? Então, esse sistema que a gente tem aqui nesse caso, ele é completamente integrável, né? Trivialmente. As coordenadas que a gente tem de Liouville, elas são as coordenadas cilíndricas, né? Nesse aberto denso, que é a esfera sem os polos, né? Certo? E o teorema de Arnold diz para a gente aqui que então, as variedades de nível aqui para os valores regulares, né? Eles vão ser S1, né? Esses aqui são os tórios de Liouville nesse contexto. E o ponto interessante aqui é que as coordenadas de Liouville, elas coincidem, né, com as coordenadas angulares e de ação. Eu não falei muito sobre coordenadas angulares de ação, mas nesse caso elas coincidem, né? Certo? Então, para esse exemplo aqui, a gente tem um desenho aqui bem simples que diz que então a gente está pegando o H como sendo a função altura, né? Os pontos onde H é submersão é a esfera sem os polos, né? A imagem dos polos pela função altura dá o menos 1 e o 1, né? E aqui, se a gente olha para as variedades de nível, a gente vê que são esses S1s que aparecem aqui, né? Certo? Então, esse exemplo aqui ele é bem simples, mas ele ilustra que o conjunto aqui, por exemplo, dos valores onde a minha H é submersão é um cilindro, né? Diffeomorfo ao cilindro, né? Certo? Então, agora eu vou falar da parte do formalismo de Lax para os sistemas hamiltonianos e por que eles são interessantes nessa busca pela integrabilidade, né? Então, o que é um par de Lax para a gente? Então, dado o sistema hamiltoniano, a gente define, né, um par de Lax como sendo um par de funções aqui que tomam valores numa álgebra de matrizes, certo? De maneira que a equação de movimento aqui, ou a equação diferencial associada ao campo hamiltoniano, é equivalente a uma equação de Lax, que é essa equação aqui. Certo? Aqui a derivada em função de t é derivada na curva integral, né? O t aqui, a derivada em função de t com a mesma relação à mesma curva, né? Então, como eu falei, essa equação é a equação de Lax, né? Aí, aqui que é o ponto interessante. Quando você tem, então, um sistema hamiltoniano que é as equações de movimento que são equivalentes a uma equação de Lax, o que você pode fazer? Para todo K aqui inteiro positivo, o que eu estou fazendo? Eu tomo esse IK, essa função sem infinito aqui, né? Aqui faltou comentar, mas não comentei das funções suaves, né? Porque eu vou olhar as funções que eu vou definir, que são as minhas candidatas a constante de movimento, elas são definidas em função das entradas da minha matriz L, né? Por isso que eu estou pedindo funções suaves aqui, né? E aí eu defino essa IK como sendo uma potência do traço da minha matriz. Essa matriz L é tipicamente chamada de matriz de Lax, né? E a P é matriz auxiliar. Então, o que eu estou fazendo aqui é tomar potências do traço da matriz de Lax, certo? E aí, fazendo isso, né, então aqui eu tenho essa função IK, que ela é uma função suave na minha variedade. E se eu faço o colchete de Poisson, né, a gente consegue fazer a continha utilizando essa relação da equação de Lax e mostrar que a diferencial dessa função, definida dessa forma, né, quando eu componho ela com a curva integral, né, do campo XH, ela dá zero. Ou seja, esse tipo de função é constante ao longo do fluxo hamiltoniano. Então, uma vez que eu tenho um par de Lax, né, eu consigo construir constantes de movimento fazendo esse processo aqui. Certo? Então, todo tipo de função que tem essa cara, traço de potências de traços de potências do L, né, vão ser funções que são constantes de movimento, ou seja, elas vão comutar com a H. Certo? Em particular, se eu olho, por exemplo, para o polinômio característico da L, os coeficientes do polinômio característico podem ser escritos como potências do traço. Em particular, também os autovalores eu consigo descrever eles utilizando essas funções. Então, essa equação aqui, ela fornece para a gente o que a gente chama de invariantes espectrais, né?
certo? Então, potências do traço, coeficientes do problema característico e autovalores de L vão dar para a gente constantes de movimento para o sistema integrável. Você tem na R autovalores para L, né? Esses autovalores vão ser constantes de movimento. O ponto central aqui, ou a dificuldade que você tem é que eles comutam com H, mas você não consegue de cara dizer se eles comutam 2 a 2. Certo? Então, por isso que eu disse que essa abordagem via pares de Lax, ou formalismo de Lax, que é essa ideia aqui, essencialmente, essa equivalência, procurar por essa equivalência, né? Tem problemas por conta disso, né? Você pode, às vezes, descobrir um par de Lax, mas tem outras coisas para você verificar. Você vai conseguir construir constantes de movimento, mas você não consegue de cara, por exemplo, garantir que elas comutam 2 a 2. Esse problema aqui está relacionado com um outro problema que tem a ver com mecânica quântica, que é a existência de uma matriz que a gente chama de R-matrix, ou R-matriz, né? Então, tem muita coisa interessante por trás dessa abordagem, né? Que se conecta, digamos, com outros problemas, né? Então, isso aqui de cara a gente não tem, mas já é um caminho para a gente procurar por integrabilidade. Pode falar? Uma pergunta. Aquela correspondência ali na definição, que tipo de correspondência? Vou fazer agora no exemplo. Beleza. Essa correspondência aqui, só antes de fazer o exemplo, ela é uma correspondência de equações diferenciais serem as mesmas, o mesmo sistema de equações diferenciais. Né? Deixa eu só fazer esse exemplo do oscilador harmônico que a gente já viu. Então, você pega o R2, aquela mesma construção, né? Por causa do oscilador harmônico. E a gente define esse par de funções que tomam valores na álgebra de matriz. Certo? Aí o colchete que a gente vai usar é o colchete que é o comutador de matriz mesmo. E aí você consegue mostrar que, então, a gente já viu que as equações de movimento aqui do oscilador harmônico simples, elas são equivalentes, né? A equação do campo, definida pelo campo hamiltoniano dessa escolha de H. E você consegue, fazendo essa conta aqui, ó, mostrar que essa equação ela é de fato equivalente, ela é igual a essa equação aqui. Então, essa equivalência que está escrita na definição ela é uma equivalência de equações diferenciais mesmo. Se você faz essa escolha e faz esse cálculo aqui, né, você vai chegar nessas equações aqui. E vice-versa. Né? E aí aqui a gente consegue, por exemplo, recuperar a hamiltoniana usando a matriz de Lax, desse jeito. A hamiltoniana desse sistema, ela pode ser lida como 1/4 do traço de L ao quadrado. Certo? Aqui é um sistema hamiltoniano que você tem, né, dimensão 2 para a variedade, então você tem integrabilidade e não é tão interessante você procurar por mais constantes de movimento. Mas se você fosse fazer isso usando o processo, você não iria chegar em lugar nenhum, porque um simples cálculo que você faz aqui matricialmente, fazendo produto de matriz tomando o traço, você vai ver que qualquer potência par, né, você toma a potência par e toma o traço, você obtém de novo uma potência K aqui no caso, da hamiltoniana, vezes 2 elevado a K. Então, se você leva uma potência par e toma o traço, você não ganha nada novo, além de uma potência da própria hamiltoniana. Certo? E se você tomar o traço com potência ímpar, aí dá 0. Então, nesse caso, a gente não obtém nada de novo. Problema de Kepler aqui. O problema de Kepler, a gente tem, então, já viu como é que é o sistema hamiltoniano. Né? A gente tem essa hamiltoniana. Aqui eu já escolhi não do problema de 2 corpos geral, escolhi já do problema de Kepler. A gente faz essa escolha para L e para P. Aí aqui é uma continha um pouco mais chata de fazer, mas se você faz a conta, né, produto de matriz, enfim, você também consegue concluir que essa equação aqui ela é equivalente a essa equação aqui. Então, se você fizer a continha com essas matrizes que eu coloquei aqui, você vai chegar nessa equação diferencial. E vice-versa. Aí o ponto interessante é que se você toma o traço da L ao quadrado, você obtém uma das funções que a gente viu que fazia parte do sistema integrável. Né? Nesse caso aqui é um sistema integrável, a gente viu, a gente tem 3 funções definidas a partir do momento angular, né? E aqui você recupera uma delas desse jeito.
E o ponto aqui é que você não consegue, ao contrário do caso do oscilador harmônico, você não consegue recuperar a newtoniana usando traços da hélica. Então, esses exemplos que eu estou escolhendo são exemplos que eu sei que são integráveis, né? São exemplos primordiais para a gente depois partir para um caso em que você, por exemplo, não sabe se o sistema é integrável, não sabe quem é constante de movimento, né? Então, essa análise ela é mais no intuito da gente entender o que está acontecendo, né? E das limitações também desse método, né? Vamos fazer bem rápido o corpo rígido. Então, do corpo rígido, a gente viu que a gente tem a hamiltoniana, aquela construção que eu fiz para o corpo rígido, né? Aí o que a gente faz aqui? A gente escolhe a L, utilizando essa descrição aqui, né? Essencialmente, o que eu estou fazendo é, como eu tenho o T estrela SO3 igual ao SO3 cartesiano, SO3 estrela, eu identifico o SO3 estrela com o R3 e eu tenho o isomorfismo do R3 com a álgebra de Lie SO3. E o que eu estou fazendo aqui, no fundo, é pegando esse isomorfismo e construindo a minha L, né? Lembra que essa componente P, ela corresponde a um elemento do SO3. E aqui o que eu estou fazendo é associar, então, a um par AP a matriz correspondente à segunda componente aqui. Certo? E a minha matriz P, nesse caso, P de AP, vai ser igual ao tomar as componentes como sendo a matriz correspondente do isomorfismo de R3 com SO3 da velocidade angular. Lembra que esses ômegas estão determinados porque eles são essencialmente o P dividido por I. Né? Eu poderia colocar aqui no lugar dos ômegas PI dividido por II, né? o I maiúsculo do momento de inércia. E aí, a partir dessa correspondência aqui que a gente tem, desse isomorfismo de álgebra de Lie, né, a gente tem essa relação entre... eu escrevo a matriz, eu vou denotar, né, a matriz L como sendo essa matriz em negrito P. Certo? Aqui o P, eu estou vendo o P tanto como sendo aquela tripla de P1, P2, P3, como sendo uma matriz do SO3, né? E o ômega eu posso fazer a mesma coisa, só que aqui no caso eu vou tomar... Se eu faço essa correspondência aqui, se eu utilizo essa correspondência, o P ele vai corresponder a menos a velocidade angular. Certo? Então, essa matriz aqui ela é a matriz de menos o vetor que corresponde à velocidade angular. Né? E aí a gente consegue fazer a continha e verificar, né, por esse isomorfismo, que essas duas equações aqui são equivalentes a essas duas equações. Em particular, essa segunda parte ela é equivalente à equação de Lax. Então, aqui quando a gente viu o exemplo, já estava quase que explícito a equação de Lax, mas aqui a gente faz algumas escolhas, né, dá alguns nomes e recupera a equação de Lax. Aí o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, aqui a gente obtém uma constante de movimento nova, que a gente não conhecia, que é essa aqui. Que ela é menos meio do traço de L ao quadrado. Certo? Então, essa função aqui, ela dá uma constante de movimento. Aí tem outras maneiras de você construir constante de movimento para o caso das equações de Euler, ou o caso da dinâmica de corpo rígido, usando também a matriz L, né? Fazendo uma construção desse tipo aqui. Né? Tomei esse J maiúsculo IAP como sendo menos o traço, aí eu pego um vetor daquela base que eu escolhi, multiplico pela adjunta aqui de A vezes L. Né? Esse tipo de função ela é constante de movimento por causa desse fato aqui. Ó. E aqui, de novo, aparece a equação de Lax. Então, por esse fato aqui, a gente consegue mostrar que esse tipo de função também é constante de movimento. Então, você tem essas constantes de movimento. Você tem essas J's maiúsculo aqui, comutam duas a duas. E tem essa função aqui, que se você fizer a continha, você vai ver que o H2 ele também pode ser escrito em função dos J's aqui, né? Que é esse H2 aqui. Certo? Então aqui a gente consegue construir constantes de movimento. Né? Esse sistema também é completamente integrável. Né? Você consegue construir constantes de movimento, bastante constantes de movimento. Hein? E a matriz de Lax facilita um pouco na hora de você fazer as contas e mostrar que as coisas são... Tem outras maneiras de você fazer, tomando ângulos de Euler, escolhendo coordenadas, mas é muito mais complicado. Né? Apesar desse jeito também ser um pouco complicado, mas
ainda facilita muito mais do que as abordagens usuais, né? E o interessante aqui que eu fiz é esse desenho aqui, que é o... A gente tem duas constantes de movimento aqui interessante. Lembra que a H, ela é a forma da H, usando aquelas coordenadas AP, né? Usando essa identificação do T estrela SO3 com SO3 cartesiano, SO3 estrela, ela tinha aquela cara PI sobre I, P1 sobre 1, P1 ao quadrado sobre 1, P2 ao quadrado sobre 2, mais P3 ao quadrado sobre 3, né? Se a gente olha para a superfície de nível da H, da newtoniana, o que a gente tem são, pelo menos na componente da fibra, né, são elipses, né? E as superfícies de nível dessa H2 são esferas, né? Então, aqui nesse desenho que eu fiz aqui, você tem eu peguei da internet, você tem uma representação, né? Esse elipsoide aqui, ele representa a superfície de nível para um valor regular fixo da newtoniana, e aqui você está variando as superfícies de nível da H2 ali, né? Que é essa função aqui. A superfície de nível vão ser esferas, né? Aí você vai variando essas esferas, você vai tendo essas interseções aqui. Essas interseções é onde está o fluxo... são as curvas por onde o fluxo hamiltoniano da hamiltoniana percorre, né? São as linhas de fluxo. Uma outra maneira de você ver é fazer o contrário. Você fixa uma esfera e olha para a superfície de nível da hamiltoniana, que vão dar elipsoides. Aí eles vão intersectar a sua esfera fixa, né? E aí você vai obter esses desenhos aqui, que dão as linhas de fluxo do campo hamiltoniano. Nessa interseção de duas superfícies de nível, né? Do elipsoide e da esfera. E só para finalizar aqui, eu vou falar aqui brevemente de alguns fatos interessantes aqui, importantes, relacionados a esses pares de Lax, que é o seguinte, esses pares de Lax, quando eles existem, eles não são únicos, né? Então, se você tem um par de Lax, você consegue fabricar outro. É muito fácil, é só você pegar, por exemplo, para você não ver que é unicidade, né? É só você incluir, por exemplo, um GLN de maneira diagonal num GLN mais 1. Então, você consegue fabricar outras matrizes de Lax a partir de uma que você já tem, né? Outros pares de Lax, né? Outra maneira é você perturbar essas matrizes por parâmetros. E então a gente não tem unicidade para essa construção. Um outro fato interessante é que se você tem um sistema completamente integrável, então você não está mais procurando constantes de movimento, você consegue construir, pelo menos localmente, pares de Lax, ou um par de Lax em que a sua equação de movimento vai ser equivalente a uma equação de Lax. Aqui está mais ou menos a construção que você precisa fazer, utilizar coordenadas de Liouville, né? Aí que se faz é construir uma álgebra de Lie, né, gerada. Você diz qual é a relação que você vai ter nos elementos da base do colchete de Lie, né? Aqui uma álgebra de Lie de dimensão finita, você consegue realizar ela com uma subálgebra de matrizes. E localmente você define a sua matriz LP usando as funções do seu sistema hamiltoniano combinadas com as coordenadas psi aqui dessas coordenadas de Liouville, né? Em suma, você está usando essas duas coordenadas, porque a H aqui, as componentes delas são os HJ. Você constrói localmente essas duas aplicações aqui, e aí, pelo menos nessas coordenadas, você tem uma equivalência. Só que daí surge uma questão, né? Eu estava falando que os pares de Lax são interessantes para você procurar constância de movimento para construir integrabilidade. Mas se você já tem integrabilidade, não tem muito por que você olhar para os pares de Lax com esse intuito. Mas o ponto interessante é que, por você não ter unicidade, você pode pensar, será que existe um par de Lax para um sistema que eu já sei que é integrável e que traz mais informações do sistema, né? Informações, por exemplo, sobre a geometria das subvariedades que eu tenho associada à foliação, a foliação que eu tenho, definida pelos campos hamiltonianos do sistema integrado, né? Então, tem outras abordagens que você pode fazer procurando por pares de Lax, né? Aí a pergunta crucial é que a gente não sabe, né, por exemplo, se a existência de pares de Lax implica a integrabilidade de Liouville, né? É um problema muito difícil, esse problema de você determinar se um sistema é integrável, né? Construir sistemas integráveis é um problema, problema que está assim, em aberto, né? Tem bastante exemplo, mas não suficiente, digamos, né? E
A ideia de se construir sistemas integráveis, como a gente tem essa relação com o par de Lax, a gente pode se perguntar, né? Aqui, de certa forma, esse comentário que eu fiz anterior, ele diz para a gente que quando você tem integrabilidade, de certa forma, você tem existência de pares de Lax localmente. Aí essa pergunta está relacionada mais com a recíproca. Se você tem um par de Lax para o sistema newtoniano, isso implica que o sistema vai ser integrável? Você vai conseguir construir constância de movimento suficiente, né? E com uma certa regularidade para ter integrabilidade de Liouville? Né? E também outra questão é, não existe um método, digamos, geral, né? Ou com uma generalidade muito grande para se construir. É meio que bate o olho, dá para fazer isso, e aí você constrói o par de Lax. Mas a filosofia que tem por trás é, se você consegue construir um par de Lax, ele já é um caminho para você procurar integrabilidade. Né? Certo? Aí eu ia falar um pouco sobre essa parte de par de Lax e equação espectral, mas eu acho que eu já passei um pouco do tempo. Qualquer coisa eu volto aqui, comento depois, se alguém tiver algum interesse. Acho que eu vou finalizar. Né? Vou fazer mais umas continhas aqui, mas acho que é finalizar aqui. Tem alguns livros, né, que eu acho interessante, que eu separei algumas referências, em especial esse primeiro livro aqui. A bibliografia dessa parte de estudo de pares de Lax ela é complicada porque você tem muita gente estudando do lado da física, e aí você tem algumas coisas feitas, mas numa linguagem difícil para quem é matemático ler. Né? Então, já é um desafio esse processo de você traduzir coisas que estão feitas com ideias de física para a ideia da matemática, né? Para trazer isso para a linguagem um pouco mais formal matemática. Né? Então, essa parte do formalismo de Lax ele ainda está incompleto por essa questão. Né? Você formalizar esses conceitos ainda é algo que está em aberto, é difícil ainda, né? É um problema muito difícil. Mas aqui esse primeiro livro que eu separo aqui é um livro que trata de maneira bem geral dessa ideia de sistemas integráveis e formalismo de Lax, né? Tem bastante coisa aqui, bastante exemplo. Né? Esse aqui é um paper que eu escrevi junto com o professor Lino, da Unicamp, né? Sobre o estudo desses pares de Lax num contexto de um sistema integrável que a gente tem definido em órbitas coadjuntas de grupos de Lie. Né? Numa possível futura oportunidade, eu posso falar desse paper aqui. Né? Aqui tem esse outro paper de singularidades. Esse paper aqui relaciona, do Isosimov, ele relaciona sistemas integráveis com curvas algébricas. Né? Ele vai na direção do que eu comentei, de que mesmo você sabendo que, mesmo você já tendo integrabilidade, os pares de Lax são interessantes para você estudar as singularidades do sistema integrável usando curvas algébricas. Né? Você consegue uma relação, né? Uma vez que você perturba o seu par de Lax por um parâmetro que a gente chama de parâmetro espectral. Né? Então, esse paper aqui é interessante nessa direção. Né? Esse outro paper também aqui é interessante sobre singularidade de sistemas integráveis. Né? E esse aqui é um livro mais de física, né? que faz muitos exemplos, é um livro também que eu gosto, e ele está nessa interseção de você fazer as continhas com um pouco mais de formalismo matemático. Né? Pega uns exemplos da física e tenta escrever eles de maneira um pouco mais matemática. Acho que já falei demais, né? Obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Bom, vamos então agradecer o Éder. Não estou conseguindo ainda ver o Éder. Será que eu consigo aparecer aí? Peraí, deixa eu ver se eu consigo aparecer. Espero que esteja... Não, mas as outras pessoas estão vendo. É alguma coisa estranha. Agora acho que apareceu no cantinho. Agora eu vejo. Enfim, espero que na gravação não seja gravação da minha tela, né? Acho que não é, não. E aí você tenha saído. Mas também, de qualquer forma, agora você está saindo aí no cantinho. E a gente ficou muito feliz, né? Muito boa a sua apresentação. Ficou muito bom também todas as animações e visualizações, né? Com certeza o Lucas deve ter gostado bastante. Eu vou abrir aqui para... Eu tenho umas perguntas, mas vou abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta, comentário. Eu quero. Gostei mesmo. Beleza, Lucas? Beleza? Achei massa, gostei, cara. Duas perguntas, Eder. Pode falar. Deixa eu tentar ser bem objetivo. Eu já estudei um pouco esse assunto faz um tempão, e eu tive um pouco essa dificuldade que você falou da biografia e parei de estudar.
Mas um dos motivos que eu estudei que se você pega um L, sei lá, matriz simétrica, esse fluxo de Lax, ele evolui também para matrizes simétricas, e você pode considerar isso como um sistema dinâmico numa variedade flag, por exemplo. Sim, sim. Pode pensar variedade flag, um dos jeitos de pensar como faço simétricas conjugada a uma. Isso as variedades chamam de variedade isospectral. Né? Uhum. Aí o Tomei tem bastante coisa nesse sentido. Aí vou logo fazer as duas perguntas. Uma pergunta é essa, quer dizer, nem fiz, né? Pergunta é se tem alguma coisa, se você e o Lino fizeram alguma coisa a respeito disso, de olhar essa dinâmica na variedade flag. E outra é a respeito da parte de dimensão infinita, que é uma parte que me interessa bastante, junto com o Mauro, eventualmente estudar. Se vocês já pensaram, ou se vocês pensam em estudar alguma coisa nesse sentido. Tá, obrigado pela pergunta. Deixa eu te falar, essa parte de dimensão, sua primeira pergunta relacionada à dimensão finita, né? E se a gente estudou meio que a trajetória do L composto com uma curva, dentro de variedades flag, foi mais ou menos isso? Porque se tem uma conservação, ali se você fixa uma condição inicial naquela equação, você consegue o espectro da sua... Na verdade, a equação espectral que eu escrevi ela é invariante quando você deriva ela com relação ao fluxo hamiltoniano. Como eu comentei antes, toda função do tipo traço de potência de L, os coeficientes do polinômio característico ficam invariantes quando você compõe essas funções com o fluxo hamiltoniano, né? Quais são as constantes de movimento que que eu tentei falar um pouco sobre, que você obtém usando a L. Agora, nesse contexto que você falou, dos caras estarem dentro de uma variedade flag, eu não sei direito como é que fica, porque a priori você não tem... Você falou que se a matriz for antissimétrica, como é que é? Simétrica mesmo. Se ela for simétrica, a órbita, na verdade, ela vai tomar valores dentro de uma... Tem algumas condições, eu acho que tem que ser simétrica regular, alguma coisa assim. Tá. Não, a gente não estudou essa parte, não. A gente estava estudando mais a parte... Nesse paper que eu comentei no final, a gente estudou... A gente começou com o sistema hamiltoniano que já é integrável e foi tentar estudar a topologia dele usando matrizes de Lax, né? Mais ou menos isso, né? Agora, essa parte de você relacionar com flags, eu cheguei a ver alguma coisa desse tipo, já pegando um gancho na sua pergunta de dimensão infinita, que a galera olha esse tipo de coisa, né? Tenta ver a sua matriz de Lax tomando valores ali dentro de uma órbita coadjunta, mas envolve grupo de laços, um negócio meio... Mas é a generalização dessa coisa. Isso acontece em dimensão finita também. Então, essa parte eu não cheguei a ver a fundo. Você está dizendo que se você tem que fixar uma condição inicial para você escrever a sua matriz de Lax como sendo GLG-1, né? Alguma coisa assim, né? O L, exatamente. O L, você pode pensar... Tem algumas condições, acho que eu não lembro, mas... Começar simétrico e ser regular. Aí ele evolui dentro de um flag. Tá. Não explorei a fundo isso daí, não. Tem muita relação com teoria de Lie, esse conteúdo da teoria, desse formalismo de Lax, né? Essa equação de Euler, tem uma generalização um pouco antes das equações de Lax, que é uma equação de Euler no nível de álgebra de Lie também, né? Você tem uma que generaliza essa equação de Euler que a gente tem para o movimento de corpo rígido. Você tem uma coisa mais abstrata para o nível de álgebra de Lie. Mas não cheguei a ver isso que você falou, não cheguei a estudar a fundo, não. É muito difícil a bibliografia desse assunto, viu? É um negócio... eu tive essa dificuldade também. Eu perguntei complicado. A abordagem de dimensão infinita, eu não lembro exatamente o que eles estavam estudando, mas tinha essa coisa de ver evoluindo em vez de flag, evoluindo em loop. Loop groups, e tem álgebra também de lá. Aí aparece essa coisa essa relação que você tem dessa equação com o contexto de órbitas, mas eu não cheguei a estudar isso muito a fundo, não. E nem no contexto de dimensão finita eu também cheguei a ver, viu? Eu vou escavar aqui nas minhas referências, eu te mando. Beleza. Valeu.
Obrigado a você, cara. Valeu pela presença. Eu não estou ouvindo o Mauro, tô falando, não estou ouvindo. Mauro, Perdão, Ah, perdão. Mais perguntas, comentários? Se não tiver, eu vou fazer umas perguntas aqui, rapidamente. Tem um pouco, acho que é um pouco mais concreto do que a pergunta do Lucas. Se você pegar variedades flag complexas, elas são variedades simpléticas, certo? sim. E aí você pode, por exemplo, pegar a ação de elementos compactos. Sim. Isso aí, as órbitas vão dar toros, né? E são hamiltonianos, esses são fluxos hamiltonianos, certo? Assim, vão ter fluxos hamiltonianos, tá certo? E eu queria saber, assim, o que é conhecido sobre integrabilidade e tal, se você já chegou a estudar alguma coisa sobre isso. Sim, Porque eu e Laércio estamos estudando umas coisas relacionadas, porque você fez aquela figura que está relacionada com o teorema de convexidade, né? Quando você olha para a esfera, no caso da esfera, funciona direitinho, as tais variedades históricas, né? Quando você isso mesmo. olha a imagem inversa, não só de um valor regular, mas dos outros, vão dando as faces. Quer dizer, Perfeito. as faces vão dando os toros da dimensão correspondente. Sim. E aí eu estava querendo estudar o que acontece com toros menores, não o toro maximal, entendeu? Tá. Por quê? Porque eu estou querendo entender dinâmica em geral e não. E quando você está estudando dinâmica geral, não aparece só o toro maximal, pode aparecer toros menores. Sim. E aí você tem que construir uma. Não é a função momento, você tem que construir alguma coisa com contradomínio maior para poder ter algum tipo de informação mais fina. E aí a gente está pensando assim, porque o teorema de convexidade ele tem um pouco de relação com aquele. Na verdade, nesse caso concreto, ele está relacionado com o teorema de constante, né, de convexidade constante. Que você projeta na álgebra do tório mesmo. Uhum. Mas aí o que a gente está pensando? Em projetar na álgebra do centralizador do tório. Quando é o tório maximal, é o próprio tório maximal. Sim. Mas quando é um tório menor, é um espaço maior. Provavelmente não vai dar uma coisa convexa, mas a expectativa é que talvez você consiga alguma informação sobre as órbitas, né? Porque a ideia é tentar entender melhor a dinâmica dessa parte, digamos assim, recorrente, que está relacionada com os conjuntos minimais. Enfim, é só para saber o porque de repente a gente pode conversar um pouco depois e ver se a gente pode fazer alguma coisa. E a segunda pergunta tem a ver assim, no futuro talvez a gente estudar um pouco essa coisa de espaço de laço. Tem uns textos, porque a gente estudou muita dinâmica em dimensão finita, né? Mas tem uns textos do Neve que ajudam a gente a entrar um pouco nesse mundo de dimensão infinita, entendeu? Geralmente é tudo assim, em matemática não tem quase nada, quando tem é muito sucinto, e tem mais em física, mas aí você não entende muito bem o que está sendo dito. Por exemplo, aquele livro do Siegel e Presley, né? Sim. Você abre e não entende nada. Parece que tem umas coisas bonitas, mas você não consegue entender. E parece que tem muito a ver com as coisas que a gente faz, entendeu? Então, a minha ideia é que talvez no futuro a gente pudesse ter uma conversa mais próxima para fazer alguma coisa em dimensão infinita, estudar um pouco essas coisas. Mesmo que a gente não produza necessariamente muita coisa nova, mas pelo menos para entender e ver se alguns dos nossos resultados de dimensão finita conseguem ser generalizados, entendeu? Seria muito interessante. E, em particular, a gente está olhando para as coisas recorrentes, digamos assim, hamiltonianas, em flags, mas
talvez em coisas de dimensão infinita também. Então, são essas duas perguntas. Primeiro, se você viu alguma coisa, se você sabe alguma coisa sobre flag complexo, né, dimensão finita, e se você tem vontade depois da gente conversar um pouco, estudar um pouco sobre... porque parece que tem muita aplicação, mas a gente não consegue entrar nessa área, mas seria legal, né? Seria legal se a gente conseguisse. Então, a primeira pergunta que você tinha comentado era sobre essa questão no contexto de variedade flag complexa, né? Eu cheguei a estudar essa parte no doutorado, e a ideia lá era tentar construir sistema integrável em órbita coadjunta de grupo compacto, né? Porque tem uma construção que funciona bem para o grupo unitário, o N, certo? Então você pega uma matriz diagonal, pega a órbita dela, vai dar uma variedade flag, e aí construir sistema integrável nessa variedade usando a ação hamiltoniana que você comentou, né? Então, o contexto de flag complexo ele é o mesmo que o contexto de órbita coadjunta, certo? Porque toda flag complexa é uma órbita, né, coadjunta, você consegue realizar, né? Tanto que para você estudar do ponto de vista de geometria simplética é conveniente você olhar para flag desse tipo, né, como uma órbita coadjunta, né? E aí a construção que eu conheço que funciona bem é para o grupo do UN e o SON. Nesses dois casos, você consegue construir sistemas completamente integráveis. Como é que é feita a construção? Você pega... Você tem, então, a sua órbita coadjunta, você tem a ação do grupo compacto nela, certo? Essa ação, se você fixa a forma de simplética KKS, né, do Kosten, Kirillov, Sohil lá, aquela famosa, você vai ter uma aplicação momento, né, associada. Você consegue... E essa aplicação momento, no contexto de órbita coadjunta do UN, SON, de grupo de linha em geral compacto, funciona bem porque a aplicação momento ela é inclusão, né? Certo? E aí a ideia para construir, no caso do UN e o SON, é o seguinte, ó, como é simples a construção do sistema integrado. Você está com uma órbita coadjunta. Você tem a aplicação momento, que é a inclusão dela na álgebra de Lie, certo? Aí você faz assim, para construir as funções do sistema integrável. Você pega o elemento da órbita coadjunta, que é uma matriz, olha para ele dentro da álgebra de Lie. Na álgebra de Lie, você consegue pegar um bloco diagonal dele principal, certo? Por exemplo, você tem a sua álgebra de Lie, o N, né? Você vai ter uma matriz de ordem N por N, você pega o bloco diagonal principal de ordem N-1, certo? Você pega esse bloco, diagonaliza ele. Pega todos os autovalores desse bloco, né, dessa submatriz que você extraiu. Aí você vai fazendo isso até acabar a dimensão. Então, você está então, recapitulando, você está com a sua órbita coadjunta dentro da álgebra de matrizes. Você pega um elemento da álgebra, desculpa, um elemento da órbita, você vai extraindo essas matrizes diagonal principal e diagonalizando elas e pegando os autovalores, certo? Esses autovalores eles vão ser funções que vão da sua órbita para R. Certo? E aí essas funções elas vão definir um sistema integrável. Elas vão comutar segundo o cochete Poisson. Elas não vão ser suave em toda a variedade, mas elas vão ser suave no aberto denso e comutam segundo o cochete Poisson 2 a 2. E o interessante é que essa construção, a imagem desse sistema integrável é um polítopo, né? Que é um corpo convexo num R2N da vida. Assim. Que está relacionado um pouco com esses teoremas de convexidade que você falou. Mas isso só para o caso em que o elemento é regular? Não. A construção funciona para o regular e para elementos não regulares. A questão é a seguinte, ó, no caso regular, se você fizer esse processo que eu falei, pega o elemento da órbita, extrai a submatriz diagonal principal, diagonaliza e pega os autovalores. No caso regular, o tanto de autovalores que você vai obter no final desse processo é o suficiente para você ter integrabilidade. Dá certinho a conta, da metade da dimensão da órbita do elemento regular. Isso. Quando você está com um elemento que não é regular, você vai ter mais funções do que você precisa, porque a dimensão vai ser menor. Tá. Certo? Tá. É porque eu digo assim, quando você olha para as aplicações momento de um toro menor, você perde informação, entendeu?
Mas o que você está falando é outra coisa. Você está falando que tem esse processo aí produz mais coordenadas ainda do que necessário para você... Sim, mas aí que tem um detalhe, ó. No contexto, então, que você não está com uma órbita regular, você vai ter mais funções do que você precisa. Aí você fala, qual que é o critério para me escolher as funções? Certo. O critério vai ser o polítopo. O polítopo ele vai ser definido por um monte de desigualdades envolvendo essas funções. Que é o padrão de Gelfand-Settling que chama essas desigualdades. Certo. E aí, quando você está no caso que é não regular, você vai ter algumas igualdades nessas. Essas desigualdades vão virar igualdades. E quando elas viram igualdades, você exclui o que você tem a mais, entendeu? É mais ou menos essa ideia. Então, quando você está no contexto não regular, você vai ter mais funções do que você precisa para ter integrabilidade, e o polítopo de Gelfand-Settling ajuda você a escolher quais funções você pega. Mas isso está na sua tese? Eu tenho alguns trabalhos, tem também alguma coisa feita na minha tese. O detalhe dessa conta é um trabalho do Guilhermin Steinberg. É um paper deles que eles constroem esse sistema por causa do N e faz alguns detalhes lá. Esse material também é difícil porque pois é. Tem muita coisa que o pessoal assume, por exemplo, eu até conversei quando eu estava escrevendo sobre isso, estudando, que tem algumas coisas que o pessoal fala que é verdade, e aí... Assim, às vezes o cara, tipo, sabe que é verdade, mas não escreve a prova, e aí fica difícil. Vira folclore, né? Não trivial. Por exemplo, esse contexto aí, você provar que essas funções são algebricamente independentes, tudo fazer a conta bonitinha, foi feito recentemente também. Tem um paper recente, agora eu não lembro o nome do autor, mas a conta bonita assim foi feita recentemente. Mas usando uma abordagem também. Mas você tem essa integrabilidade. Caso de UN e SON, todo flag desses caras você tem integrabilidade, tem sistema integrado. Tá. E você tem outras maneiras de se construir para qualquer flag complexo que você usa geometria algébrica, né? Que você meio que deforma. A ideia que está por trás aí é que tipo, sempre se perguntaram se as variedades flag complexas são iguais às variedades tóricas, né? Porque, por exemplo, se você pega alguns casos, CPN, Grassmanniana, algumas dessas variedades são tóricas também. Então, você fazer essa distinção, né? Porque no caso de variedades históricas, você sempre tem sistema integrável e tem esse comportamento bonitinho que você falou. Você pega o polítopo associado, esse corpo convexo, as faces vão corresponder a toros, você vai ter dimensão bonitinha. Isso. No contexto das órbitas do N e o SON, você vai ter um polítopo também, que vai ser imagem desse sistema integrável que eu comentei. Só que o ponto legal disso daí é que se você pega, por exemplo, os pontos que estão no interior do polítopo, a pré-imagem, né, que vai te dar uma subvariedade, elas vão ser toro, bonitinho. Agora, se você vai para uma face de dimensão... Ou melhor, você não vai para o interior, você vai para uma face, de fato, do polítopo, ou um vértice, enfim, depende da dimensão aí, mas você não... Fora do interior, as suas subvariedades podem ser esferas, produto de toro pois esfera. E é isso que é o grande barato, porque... No caso de sistemas integráveis com singularidades, que é esse caso, né? Que você tem essas subvariedades esquisitas no meio, não se tem ainda muita coisa feita. Né? Esse sistema, na verdade, ele é importante por conta disso, porque a maioria dos sistemas integráveis que se conhece, eles são muito bem comportados. Então, esse Gelfand-Settling, esse sistema integrável, ele tem essa particularidade aí que é muito interessante. A galera gosta de estudar por conta disso. Fora do locus regular, digamos, da foliação, você tem um zoológico de variedades. Você vai ter isotrópico, você tem subvariedades que são lagrangianas, que não são toros. Então, é um ambiente aí legal para você estudar sistemas singulares, né? E agora, você tinha comentado da parte de dimensão infinita. Eu não sei se eu respondi depois aqui, mas não sei se... Depois você podia me dar passar algumas... Sim. Essa parte do Gelfand-Settling eu estudei bastante. Legal, ótimo. Depois a gente conversa, então. Sim. A parte de dimensão infinita, a gente tem que... A parte da dimensão infinita é mais para a gente conversar depois. Né? Sim. Mas é interessante também. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que já tá na hora, né? Vamos agradecer, então, o Éder, mais uma vez. Valeu, pessoal. Eu vou interromper aqui a gravação, mas eu quero perguntar mais uma coisa para o Éder.